Amém. Nós possamos estar mais juntos do nosso Deus. Nós vamos estar agora levantando um clamor pela 7ª região. Nós vamos estar orando, não sei se nós temos aqui representante dos 14 distritos, mas vamos estar orando com os nossos distritos e clamando que o Senhor esteja abençoando, os nossos 14 distritos, abençoando a vida de cada uma das igrejas e das cidades que compõem os nossos 14 distritos, que são 60 cidades. Nós temos aqui vários mapas que vamos passar para cada grupo de oração, para que a gente possa estar orando por todas estas cidades. Orando pelo estado do Rio, orando também pelas demais cidades que não estão dentro da 7ª, mas que estão dentro da 1ª, que o Senhor esteja abençoando o estado do Rio de Janeiro, as autoridades constituídas, o Senhor esteja abençoando as nossas igrejas, as nossas cidades, as autoridades constituídas nas cidades. O Senhor esteja abençoando o nosso projeto regional de ação missionária, que está sendo feito pelo grupo de trabalho, cada projeto de cada igreja metodista, que nós possamos estar, nesse instante, colocando cada igreja, cada situação nas mãos do Senhor, tanto aquelas igrejas que estão bem, aquelas igrejas que enfrentam dificuldades, que enfrentam situações difíceis, sejam de qual natureza for. Muito pode por sua eficácia a oração. Então vamos formar grupos de oração com as pessoas dos nossos distritos e assim estar orando, Nós temos aqui vários mapas de oração. Distrito de São Gonçalo, a pastora Thelma está aqui, vamos estar orando então com a pastora Thelma. Dá para ela aqui o mapinha de oração, dá para a pastora Thelma. Então vocês podem vir para algum cantinho, estar orando, Distrito de Niterói. Alguém do distrito de Niterói? Tem um Sardinha ali, tem... Toma Sardinha. Pastor Marco Antônio, acho que não está aqui, O Nelson está aí. Distrito de Maricá, pastor Edson está aqui, está orando com o distrito de Maricá. Distrito de Itaucara, com o outro pastor Edson, Sardinha. Hoje a gente tem muita sardinha, Distrito de Rio Bonito, com o pastor Edmilson, que está aqui. Distrito de Pádua, o pastor Toninho estava aqui, está aqui. Eu tinha visto ele, Distrito de Campos, com a pastora Cláudia, que também está aqui. Distrito de Teresópolis, tem alguém do distrito de Teresópolis? Distrito de Cabo Frio, com o pastor Sidney. Aqui a pastora Débora está aí também, Está lá a pastora Débora. Distrito de Búzios, tem alguém? A pastora Selma, que eu estou vendo aqui, Amém. Distrito de Araruama, tem alguém? De Araruama? Não tem ninguém? Distrito de Araruama não tem. Qual distrito que eu esqueci de falar, hein? De Macaé. A pastora Fátima estava aí. Distrito de Macaé. Não tem problema, vocês mandam fogo aí. Tá aí o mapa, Aí você... Faltou algum distrito?
Não? Então levante um clamor. Ô Espírito Santo de Deus. Ô Espírito Santo de Deus, nós estamos nessa tarde levantando um clamor, Senhor, pela 7ª região, pelo estado do Rio de Janeiro. Eis aí os teus filhos e filhas levantando este clamor. Espírito Santo, vai abençoando agora todo o estado do Rio de Janeiro. Nós oramos, Senhor, pelas autoridades constituídas, pelo governador, pelo vice-governador. Nós oramos, Senhor, pela Câmara, Senhor, de Deputados Estaduais. Oramos por cada prefeito, por cada vereador. Deus, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Polícia Federal. Deus, nós oramos, Pai, pela geração de empregos, Senhor. Recalabás. Pai, vai ouvindo, Senhor, o nosso clamor. Estamos, Senhor, nesse estado para ser bênção, profetizando agora sobre a vida de cada igreja metodista, de cada pastor, de cada pastora. Meu Pai, derrama, Senhor, o fogo, a unção, Senhor, sobre cada igreja, sobre cada missionário, sobre cada evangelista, sobre as crianças, Senhor. Vai usando as crianças. A tua palavra, ela é profética quando declara que da boca dos pequeninos nasce o verdadeiro louvor. Abençoa, Senhor, todas as crianças, aquelas que estão sendo geradas no ventre, aquelas que já nasceram. Deus, livra do mal, Senhor. Livra, Senhor, da teoria de gênero. Pai, vai abençoando no colégio, na igreja, cada igreja para criança. Abençoa o discipulado, Senhor, destas crianças, Senhor. Recalabás. Deus, nós oramos, Pai, pelos juvenis, Senhor. Vão ao encontro, Senhor, de cada juvenil. Abençoando, Senhor, nesta fase de transição. Deus, de muitas dificuldades, de muitas crises, de muitas lutas, falta de identidade. Deus, visita os juvenis, tanto das nossas igrejas, como do estado do Rio de Janeiro. Vai abençoando o Senhor agora. Pai, nós oramos pelos jovens, Senhor. Abençoa os jovens. Tua palavra é profética quando diz: jovens, vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Levanta, Senhor, uma juventude que pisa na cabeça do diabo e vence todas as hostes do mal, a maconha, a cocaína, as drogas, a prostituição. Pai, Deus vai abençoando os jovens, Senhor, que fizeram grandes mudanças no discipulado, na história da Bíblia, da humanidade. Levanta, Senhor, uma juventude cheia da tua graça, da tua unção. Pai, nós queremos orar, Senhor, por todos os homens, Senhor. Deus vai abençoando cada homem, Senhor. Vai livrando, Senhor, Deus, do machismo. Vai livrando, Senhor, das teorias de violência contra a mulher, Senhor. Vai, Senhor, fazendo com que homens sejam ungidos pelo Teu Espírito e manejem bem a palavra da verdade e se apresentem como obreiros aprovados do Senhor. Meu Deus, nós oramos, Senhor, pelas mulheres, Pai, aquelas que sofrem a violência doméstica, aquelas que são, Senhor, oprimidas. Pai, vai libertando, vai abençoando, vai levantando uma geração de mulheres valorosas, Senhor, mulheres usadas como Lídia, Senhor, empreendedoras, mulheres que abrem as suas casas para que a Tua palavra
seja pregada através do discipulado e a igreja seja plantada, Senhor. Oh Deus, em cada bairro, em cada rua, em cada distrito, em cada cidade, mulheres, Senhor, valorosas que servem ao Senhor. Deus, nós oramos, Pai, pelos anciãos, pelas pessoas que têm seus cabelos brancos e que têm no seu coração, na sua vida, a experiência, Senhor, para, Senhor, ensinar a outras gerações. Ah, Senhor, que ainda na velhice, Senhor, sejam renovados, sejam restaurados. Pai, vai abençoando as lideranças, Senhor, da 7ª região, os ministérios, Senhor, de oração, de discipulado, de expansão missionária, de ensino, de administração. Nada queremos dever a ninguém, senão o amor, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis, Senhor, fiéis nos dízimos, nas ofertas. Deus, ajuda-nos a andar com a cabeça decente, erguida, Senhor, sem nada dever a ninguém, senão o amor, Senhor. Coloca, Senhor, administradores, coloca tesoureiros, tesoureiras, coloca, Senhor, pastores, pastoras, segundo o coração do Senhor. Oh Espírito, a igreja é tua, e caia o fogo, o fogo, o fogo, o fogo sobre a igreja, o fogo que queima o pecado, o fogo purificador do Espírito Santo de Deus, aleluias, recalabás. Oh Espírito Santo, estamos levantando, Senhor, este clamor. Ah, Senhor, usa com poder, com paixão evangelística. E a tua igreja, Senhor, possa ser uma igreja discipuladora. Ela possa ganhar vidas para o reino de Deus. Ela possa discipular, consolidar, que ela possa enviar, Senhor. Abençoe, Senhor, as células. Elas se multipliquem a 10, a 100, a 1000 por um, para a honra e glória do nome do Senhor. Vai, Senhor, agora, abençoando cada líder de célula, cada discipulador. Derrama o fogo do teu Espírito, para que possa ganhar, consolidar, discipular, enviar, e ele receba agora o fogo do teu Espírito. Abençoa, Senhor, os nossos cultos. Sejam cultos, Senhor, no mover do teu Espírito, Pai, cheios de graça, cheios de unção, e caia fogo do púlpito, Senhor, para o teu povo. E o teu povo, Senhor, não tenha fome, não tenha sede, mas que seja alimentado e seja sustentado pela tua palavra. Deus, nós estamos orando por um avivamento, por um derramar. Oh Espírito Santo de Deus, pela santidade na vida da igreja na 7ª região, abençoando, Senhor, todo o estado do Rio de Janeiro, cada distrito, Senhor, da 7ª região, cada pastor, cada pastora, cada missionário, cada missionária, cada líder, Senhor. Derrama, Senhor, do teu mover, da tua graça, derrama da tua unção, para que nós possamos ser reconhecidos como o povo do coração quente, o povo batizado pelo Espírito Santo de Deus, cheio de santidade. Pai, em nome de Jesus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, derrama sobre nós um crescimento exponencial, um crescimento exponencial, um crescimento exponencial. Recalabachuri canta lá Shemanás. Oh Espírito Santo,
Ouve o nosso clamor. Ouve o nosso clamor nesta tarde. Deus, nós estamos batendo nas portas do céu, porque cremos, e daí virá poder, unção, graça sobre nós, sobre a igreja, sobre o estado do Rio, sobre a 7ª região. Deus, em nome de Jesus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, e humildemente nós fazemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória a Deus. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Coloca o nome aí do teu distrito no mapa e aí me devolve. Glória a Deus, Araruama. Nós temos um mover de oração, né? Nacional, regional. Espero que tenha distrital e local também, né? E nesse mover de oração nacional, o bispo Fábio, ele é responsável, né? Representa a nossa região, a pastora Andréia e o Lindomar, né? E você também pode estar fazendo com que este mover aconteça a nível distrital, levantando no seu distrito, né, um coordenador distrital. A Câmara parece que já está formada, né? Já tem todo mundo. Então, esse coordenador pode estar promovendo também o jejum dos santos distrital. Que aí o pastor não tem desculpa, né? Ele não vem no regional, vai no distrital. O ano que vem, a gente vai fazer um jejum dos santos diferente. Janeiro, fevereiro e março será na escola de missões. Abril será em algum distrito que está desenvolvendo. Tá? Aí depois a gente vai acertar. Aí, maio, junho e julho, na escola de missões. Agosto, em um outro distrito. Né? Aí, a gente encerra fazendo setembro, outubro e novembro. E dezembro, num outro distrito. Tá? Então, de 3 em 3 meses, será aqui na escola de missões. Mas no 4º mês, quando for o 4º mês, será fora. O 8º mês será fora. Né? E o 8º mês, não. O 9º mês, o 10º mês será fora, né? Não, eu já me enrolei todo. Deixa eu me recuperar de novo. 3 meses aqui, 1 mês fora. Mais 3 meses aqui, 1 mês fora. Mais 3 meses, 1 mês fora. Que aí a gente fecha, né? São 9 meses na escola de missões. Isso. E 3 meses em alguns dos distritos. É lógico, é óbvio, quando for a nível distrital, a gente vai resolver isso com o MAI, né? Já preparando essa agenda para o ano que vem. E escolher um lugar que seja grande, né? Tem que ser um lugar grande. De comida nem precisa tanto, né? A não ser que alguém queira comer lá, mas tem que ser um lugar grande. Então não precisa de uma cozinha tão grande, né? Mas precisa de um lugar grande, ok? E com isso a gente pretende incentivar os distritos a fazerem também o seu jejum dos santos distrital, né? Mover de oração. Nada acontece sem oração, né? Então esse é o lema. Nada acontece sem oração. A gente quer que aconteça muitas coisas, mas a gente não paga um preço, né? Então não acontece. Então se a gente quer que aconteça, a gente tem que aprender a orar, né? É um mover de oração. Regional, distrital, local, né? Para que a gente possa estar orando. A gente tem tentado levantar alguns contatos
ainda não consegui ainda, mas vou ver se eu consigo uma hora parar, né? Porque eu não paro, né? Para a gente também levar um grupo na Coreia, para a gente ver como que é o mover de oração na Coreia, uma igreja que ora 365 dias do ano, né? Todos os dias, né? O ano tem 365 dias. E a gente tem que ver o que Deus tem feito lá. Deus tem feito maravilhas, mas eles pagam um preço, né? Se a gente quer que Deus faça maravilha, a gente tem que pagar o preço, tem que estar disposto a orar, né? Então, um mover de oração. O Lindomar não pôde estar conosco, ele está cobrindo as férias, parece que da secretária lá de Cabo Frio, mas ele falou assim: bispo, conta lá esse testemunho. Ele pediu oração pelo Samuel, que é o seu filho. Precisava de um aparelho de insulina muito sofisticado, que custa mais de 30 mil reais. Em julho, ele conseguiu uma advogada que entrou com uma petição desse aparelho para a prefeitura. A prefeitura negou, o juiz bloqueou o recurso. E agora, rápido, né? Agora, em agosto ainda, ele conseguiu esse aparelho. Para a glória do Senhor, que vai trazer uma qualidade de vida para o garoto, né? Ele falou: a gente tem orado no jejum dos santos e Deus tem feito. Conta esse testemunho lá, bispo, para mim. Eu disse: vou contar, né? Um testemunho maravilhoso, né? A gente vai contar. Tem mais algum testemunho? Alguém tem mais algum testemunho? Pastora Cláudia, vem contar o testemunho. A paz do Senhor, queridos. Como vocês sabem, a minha filha Rebeca, ela ficou muito abalada com a morte do pai, né, natural. Ela era mais agarrada do que o menino. E depois de 1 ano e 3 meses sem ir na igreja onde ela foi ao culto. E nós estamos muito felizes por isso, né? Nós estamos muito felizes porque ela conseguiu estar ali sem chorar, porque a primeira vez que ela tentou ir, ela chorou muito e não conseguiu, e voltou. E não foi assim, eu insistindo. Mas o meu pedido aqui, todas as vezes que eu venho no jejum do santo, fala: Senhor, restaura a fé da minha filha. Né? Nós fizemos jejum dos santos lá no distrito, foi uma benção, né, pastor Cristiano? E lá eu levei também esse pedido: Senhor, restaura a fé da minha filha. E eu quero agradecer, porque eu sei que muitos aqui oraram por ela. Muito obrigado. E que nenhum de vocês percam a fé, né? Se os seus filhos, se tem alguém aqui que tem seus filhos que estão fora, continua orando e crendo que Deus vai fazer a obra. Amém? Que Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir, né? Em nome de Jesus. Amém. Mais alguém tem algum testemunho? Amém. Queridos, eu não falei para ninguém. Eu tenho uma tia, quem é de Petrópolis sabe, é a esposa do meu tio Mário, Michel, da Igreja Catedral de Petrópolis. Pastor Evander não está aqui, né? Então, o meu tio, a esposa dele estava, né, com câncer terminal. E eu sempre pedindo aqui por ela, mas pedindo por Ângela. E há muitos anos antes dela se casar com meu tio, ela falou o nome dela para mim, Maria Terezinha, e eu pedindo por Ângela, tia Ângela. Orando de madrugada, Deus perguntou para mim: quem é Ângela? Levei um choque, gente. Aí eu falei assim: o nome dela é Maria Terezinha. Aí eu orei pela Maria Terezinha, já tem uns 3 jejuns dos santos isso. E ela estava internada. Michel falou para mim, meu primo falou: a minha mãe, Ângela, vai morrer. Eu falei assim: Michel, ela não chama Ângela, ela chama Maria Terezinha, Deus me falou. Ele me olhou assim, amém. Foi na festa de aniversário da minha irmã, da neta da minha irmã Silvana, que está coordenando também a oração no distrito de Petrópolis. E aí, de manhã, eu mandei uma mensagem para ela. Falei: tia, Deus me revelou o seu nome de madrugada.
Ela, como assim? Falei assim, a senhora não chama Ângela, a senhora chama Maria Terezinha. Ela, sim. Meu Deus, como assim você lembrou? Até eu tinha me esquecido, desde a escola. Criança que eu sou chamada de Ângela. Eu falei, pois a senhora tira lá o seu nome do grupo, da família que é Ângela, Maria Terezinha é o seu nome, e a partir de agora eu estou orando por Maria Terezinha para ser curada do câncer, porque eu sei que a senhora está com câncer terminal aí no hospital. Mas a partir desse momento que a gente fizer a oração certa, específica, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Na mesma hora ela aceitou. Apagou o nome dela. Aí o pessoal no grupo, né? Quem é tia Maria Terezinha? É nova no grupo? Todo mundo querendo saber ela. Até eu tinha me esquecido. É a ex-tia Ângela. Ângela não existe. E, queridos, já tem 3 meses. Ela fez uma químio só. E toda vez que ela vai fazer, o médico falou assim, olha, não precisa fazer químio. Está apavorado. E ela falando que o cabelo está nascendo de novo. E ela fumava, ganhou muitas vidas para o Senhor. Eu falei assim, acende o cigarro, porque eu sei que tem um cigarro aí. Um maço de cigarro. Ela, agora eu estou com medo. Eu falei, está com medo agora? Pega o cigarro. Aí a ajudante dela, porque o médico teve, ela entrou em pânico lá, deixaram ela fumar dentro do hospital. Aí pega o cigarro, acende. Ela, agora eu estou com medo. Eu falei, acende o cigarro e bota na boca, dá uma tragada. Ela fez, bispo. E ela disse que sentiu um cheiro horrível, um gosto horrível. Vomitou muito. Eu falei, pois esse câncer vai ser acabado em nome de Jesus. Vai ser cancelado em nome de Jesus. A partir daquele dia, ela não fumou mais. E só fez uma quimio até agora, durante 3 jejuns de oração atrás. Eu nem ia contar agora, porque eu quero ver a cura completa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A gente vê os testemunhos, né? Quanto que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Pode vir aqui, pastor Fábio, dar o seu testemunho também. Só avisando, tem um carro Corsa Sedan prata, placa LPL 2983, de Petrópolis. As luzes estão ligadas, a bateria vai acabar se você não for lá. Graça e paz, queridos. Quero dar um testemunho daquilo que a gente viveu há umas três semanas atrás com a minha filha. Eu tenho uma filha, né, que a maioria de vocês sabem que tinha um problema no coração. Mariana tem hoje 14 anos e já operou o coração 5 vezes. Agora, há menos de 2 meses, a gente levou, o pastor Nelson acompanhou muito pastor Nelson, com a gente no começo, foi um homem que foi nosso suporte. Sempre fala do Senhor, pastor. E agora a gente foi fazer uma revisão de rotina na Mariana e o médico tomou um susto e falou assim, tem que operar de novo, porque a membrana cresceu de novo e a aorta dela está toda embolada. Não tem jeito. E a gente foi em Macaé, o bispo esteve lá em casa, orou pela Mariana, né? Porque na outra semana a gente ia levar ela no Rio, na doutora dela. Levamos no Rio, repetiu o exame e a doutora falou, pai, mãe, a gente vai fazer um outro exame para saber que tipo de cirurgia que a gente vai fazer. Se a gente vai fazer, se consegue fazer tipo um cateterismo ou se a gente vai ter que abrir de novo. E a gente começou a orar, a clamar a Deus, a igreja, a minha igreja em Macaé orando, a igreja de Cabo Frio, a Betel, onde eu estava antes, também orou, alguns irmãos que a gente compartilhamos com o bispo, e a gente começou a orar. E a gente levou Mariana para fazer o exame. Mariana foi lá, fez o exame para saber que tipo de cirurgia que ia fazer. Voltamos há 2 semanas ou menos na doutora para levar o resultado do exame. Ela olhou, falou assim, não estou entendendo. Falei, o que foi, doutora? Não tem nada para operar na Mariana. A aorta dela está perfeita. A membrana não está aparecendo mais aqui.
Então, assim, uma vitória muito grande. Uma criança... Glória a Deus. E hoje Mariana já entende. E ela fica perguntando: pai, mas vai cortar de novo? E a minha cicatriz? E eu falei: Mariana, Deus está no controle. Deus está no controle. E Deus, assim, agiu de forma tremenda. O que eu quero testemunhar? Queridos, a oração vira a chave. A oração é algo sobrenatural. A oração é algo que faz com que a gente não tenha noção o que a oração faz na vida e na história da gente. Então, orem, orem, orem. Não podemos deixar como último recurso a oração, mas o nosso primeiro recurso, como homens e mulheres de Deus, tem que ser a oração, porque Deus faz, Deus faz, Deus faz. Amém? Então, glória a Deus por esse testemunho. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela vida da Mariana, né? Por esses testemunhos aqui que edificam a nossa fé e que nos faz mais uma vez acreditar que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível, né? Então, todas as causas que você tem apresentado, tem colocado como propósito, creia que Deus já está agindo a seu favor, a meu favor, a nosso favor. Amém? Vamos receber nesse instante também a ministração. Deixa eu pegar aqui. Essa é forte, né? Conhecido no inferno. Pastor Ney Caetano vai estar ministrando para nós. Convidar ele para vir aqui, para a gente estar orando por ele, pedindo que o Senhor esteja usando a sua vida para ministrar ao nosso coração a palavra do Senhor, que o Senhor esteja falando poderosamente, né, através do pastor Ney. Vem cá, pastor Tadeu, para orar pelo pastor Ney. Vamos estar orando e recebendo aquilo que o Senhor já, pelo seu Espírito Santo, colocou na sua mente e no seu coração. Pai, nós entregamos a vida do pastor Ney nessa hora. Pedimos que o Senhor conceda ao teu filho espírito de sabedoria, de revelação, que ele seja um canal de Deus sobre as nossas vidas, unge com poder, com graça, com autoridade. Que o Senhor, ó Pai, use o teu servo para falar conosco. Nós estamos com ouvidos abertos, com o coração sensível para ouvir a tua voz. Fala conosco, Deus, usando a vida do pastor Ney, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queremos saudar o nosso bispo, né, Roberto Alves, os pastores e pastoras superintendentes distritais, representantes dos distritos, a pastora Andréa, coordenadora do ministério, né, pastores e pastoras, e os evangelistas que têm estado presentes e colaborado, e as famílias dos pastores, irmãos e irmãs das igrejas locais, que têm sido a chama, né, sendo a brasa que tem incendiado esse projeto, né, de Deus aqui na 7ª região. Amados, eu estou falando desde quarta-feira, então eu vou estar com a voz um pouquinho rouca. Eu estou falando, temos duas etapas de oração, quarta de manhã na consagração, sexta à noite, e a gente chamou a escola dominical para a praça, e eu falei na praça, subi no banco lá, falando na praça, não sei o que, aquela coisa toda. Aí à noite, Santa Ceia, aquela coisa, né? A voz cansou, ninguém aguenta, né? Mas aí Deus vai dar certa essa oração por mim, tá bom? Então, começando aqui, que o pessoal tem falado muito aqui, meu currículo. Vou dizer o meu currículo. Eu sou um dos mais indignos para estar aqui. Eu vivo pelo poder, só estou vivo pelo poder do sangue. Eu não tenho história na igreja metodista, que, né, o pessoal fala, sou de 4ª, 5ª geração. Eu sou a primeira geração, eu vim do mundão, mundaço mesmo, né?
Eu vim do samba, né? Portela, Império, e lá onde tem muita droga, prostituição. Foi desse meio que eu vi, mas sou grato a Deus, porque um dia Deus olhou para mim. Eu não quero falar de mim, mas eu preciso falar isso. Eu cantava num pagode, num samba, lá em Madureira. E, gente, minha família é família de artistas. Sou de artista, escrevi samba, essas coisas todas. Mas, quando eu saía do samba, quando eu vinha da madrugada, tinha um vazio, aquele vazio. Quando acabava o efeito da cocaína, da cerveja, quando acabava o efeito de tudo, aquele vazio. Sabe? E um dia Deus olhou para mim, me resgatou e me trouxe direto para a igreja metodista. Sabe? Eu vim para a igreja no momento de avivamento e eu tenho saudade desse tempo. Se eu tenho um antecedente, eu sou geração Paulo Lockman. Né? Eu sou dessa geração que viveu esse tempo e hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Esse é o meu currículo. O que eu quero? De coração, meus amados, eu quero ver a glória de Deus na nossa igreja, na nossa região. Eu quero ver o testemunho assim de cada pastor de multiplicação, de crescimento, desatando, rompendo em cada igreja local, em cada distrito. Eu quero ver Deus usando vocês. Eu quero que cada um de vocês, eu quero ver a labareda de fogo em cada distrito. Esse é o meu desejo, amados. De coração, de coração. É o meu desejo, de ver essa igreja. Essa igreja. Isso nunca deveria ter parado. Esse processo nunca tinha que ter parado. E eu estou muito alegre, porque isso está voltando para a vida da igreja. E eu quero propor, amados, vamos meditar. Nós temos o texto, o que é o proposto, né, no capítulo 10, né? E temos também alguns versículos bíblicos que a gente vai mergulhar nele, vamos refletir e vamos ver o que Deus faz, vamos ver o que Deus realiza, o que Deus coloca na nossa mente, o que Ele faz no nosso meio. Ainda como introdução assim, essa parte de preâmbulo, eu estou aqui muito influenciado pela Conferência Regional de Discipulado, ministrado pelo pastor Rodrigo Bussar, Bruno Rios, Rosângela e o próprio bispo, né? E a minha convicção está muito clara. Em todas as ministrações do bispo, né? O Rodrigo Bussar, Rosângela Donato, Bruno Rios, eles só alcançaram o que alcançaram. Eles só obtiveram sucesso. Deus só realizou o que realizou porque eles foram buscar Deus no monte, eles foram orar, foram mergulhar, eles buscaram em Deus e Deus deu a vitória para cada um deles. Outra coisa que eu observei também neles, a humildade, sabe? Humildade e se colocar diante de Deus e entender que é Deus que faz tudo. Isso me chamou muito a atenção. Porque é assim que eu penso, e às vezes a gente pensa que é só a gente que pensa assim, né? Mas tem muita gente que pensa também assim e está tendo resultado. E é metodista. Nós vimos 2 exemplos da igreja metodista. Porque a gente fala assim, a gente ouve assim, lá na Batista não tem a estrutura. Lá na Assembleia não tem a estrutura. Mas nesse congresso, nessa conferência de discipulado, foi quebrado o paradigma. É possível sim Deus fazer uma grande obra na igreja metodista. Podemos ter igreja de 1.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 membros. Essa é a promessa para a nossa igreja. Pode ser que comece pelo nosso distrito, pela nossa região, quem sabe, né? Ali foi quebrado um paradigma. A estrutura da igreja não impede, não tem força para impedir a ação de Deus na vida da nossa igreja. Você recebe essa palavra, irmão? É a palavra, é para a gente essa palavra. Ainda, a nossa igreja,
outra coisa que foi colocada, e o bispo confirmou, ela precisa ser restaurada. Essa a gente chama de instituição, né? Ela precisa restaurada. E cada um de nós fazemos parte desse processo. Todos nós estamos vivendo uma reforma. E eu digo assim, que eu venho falando, há muito tempo que eu venho querendo falar isso, eu falo para alguns. O bispo não faz reforma sozinho, não. Faz, não. Nós temos que, cada um de nós, fazer a nossa parte. Reproduzir, né, as diretrizes, as orientações, as revelações, e o que o texto revela para nós, de como vamos reproduzir a visão que Deus está dando para a vida da igreja. O bispo não faz sozinho. Então, cada um de nós, porque bispo fica aquela assim, o bispo, mas não é só o bispo. Lá na igreja local, entre os nossos pares, aonde a gente estiver, nós temos que reproduzir a visão. É outra coisa que ficou muito claro e eu gostei disso. Eu adoro reforma, bispo. Eu gosto de reforma. Eu gosto de tirar, de desestabilizar. Eu gosto. E Deus colocar a vontade dele e tirar o que é do homem. E outra coisa assim, a experiência ministerial testemunhada, não lá na conferência de discipulado, eu já citei aqui, não é só exclusividade da Rosângela Donato e nem do Rodrigo Bussar. Eu estou sendo redundante. Todos nós podemos ter aquela experiência. Todos nós. Todos nós. Não é exclusividade deles. Você pode ter uma igreja desatada, uma igreja influente, relevante, lá na sua igreja local, lá na sua área onde Deus plantou você. E uma outra coisa, eu estou lendo esse livro aqui do Domingos Jardim, Deus não tem netos, e ele fala um negócio muito interessante, da editora Vida. Ele fala assim, a oração traz o avivamento e o discipulado torna permanente. Ele fala isso. E o que ele está dizendo? Que na história do avivamento, na história das transformações que a gente está vivendo agora, nós estamos vivendo isso agora, esses 30 anos de ministério, eu vejo, a gente começa a ter uma intuição de onde as coisas vão dar. E qual é a falha? A falha, o Domingos Jardim diz assim, que na história do avivamento, o avivamento ele só permanece numa geração. Não consegue transpor, avançar até a geração seguinte. Porque há uma falha na transmissão, né, no envio, na preparação das novas gerações que vão dar continuidade daquele avivamento. Não é isso? E se nós dermos continuidade, se a gente continuar nessa toada, pelo que eu estou vendo, é crescente. A proposta do bispo aqui já mandou. Ano que vem vai ser diferente. É ampliando. Ele está querendo ampliar. Ele quer ampliar. Né? Ele quer ampliar, ele quer ir para frente. E se a gente seguir, nós vamos garantir esse avivamento para a próxima geração. E mais, né? Aí já é do Marcelo Fraga, né? Marcelo Fraga, ele falou aqui assim, que alguém disse que a geração seguinte é que vai viver a que a gente plantou. Aí Marcelo Fraga falou, não, eu quero a minha geração viveu hoje de Deus, viveu o avivamento de Deus, o transformar de Deus, o erguer de Deus, o restaurar de Deus. Eu quero viver esse avivamento, por isso eu não abro mão de estar no jejum dos santos. Eu não abro mão. Porque eu quero ver, não vai ser a próxima geração que vai colher. A minha geração vai colher, vai ceifar, vai fazer para se casa ceifa. Amados, assim, por que nós estamos aqui? Qual é a razão? Vamos parar para pensar que nós estamos aqui. Eu acredito que todos vocês estão com sinceridade. Senão vocês não estariam aqui. Não estariam aqui. Eu entendo, na minha compreensão, nós estamos aqui para contribuir, mas também para participar de um crescimento saudável da nossa igreja. Em primeiro lugar. Segundo lugar, esse crescimento precisa limpar a eira, né? Para que a videira dê mais fruto ainda. Né? Aquele exemplo do pé de acerola, né? Vou beber daqui a pouco. O pé de acerola.
Tu vê, é muito engraçado, né? Quando está no tempo da acerola, quanto mais tu tira, mais fruto aparece, não é isso? Não é engraçado? Quanto mais tira, aí tu olha lá, quem tem pé de acerola é um problema, que tem que, às vezes, não dar conta de quantos frutos. É assim que eu vejo a nossa igreja. A eira está sendo limpada. A igreja está sendo podada. Você está sendo apertado? Está apertado? Está doendo? Deus está te preparando para um grande frutificação, para um grande mover na tua igreja. Então tem que entender, a semente tem que morrer, né? A gente tem que sofrer mesmo, tem que pagar o preço mesmo. E essa eu acho que é a razão que nós estamos aqui. Né? Estamos aqui para participar e contribuir para o crescimento saudável da igreja. Mas para esse crescimento acontecer, a gente tem que limpar, tem que tirar a ira, tem que limpar, tem que ajeitar, tem que arrumar, tem que, né, botar no ponto para crescer certinho. Eu acho que essa é a nossa proposta. Aí nós temos 3 textos bíblicos que são propostos. Um é Atos 19, de 8 a 15, Salmo 76, verso 10, e o autor enfatiza Atos 19, 15. Mas nós vamos ver aqui só, vamos ver o que Deus faz. Atos 19, do 8 a 15, que é onde é um dos principais focos do texto. Atos 19, do 8 ao 15. Eu passo para a leitura. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-nos acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho. Do caminho é os do caminho, não é isso, bispo? É os do caminho, é o primeiro nome da igreja, do povo de Deus, perante a multidão. Retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto os judeus como os gregos. Até o 15. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, e de sorte que até os lençóis e aventais se levavam ao seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Olha aí, né? E os que faziam isso eram 7 filhos de Serva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: eu conheço a Jesus e sei bem quem é Paulo, mas vós, quem sois? Quem sois, né? Então, aqueles 7 homens deram trabalho. E agora a gente bebe água. Está aqui, né? Vou botar aqui, para não ter que abaixar. Aí vamos ver Salmo aqui também. Vamos aqui dar uma... Ver em Salmo 76, verso 10. 76 e verso 10. Gostei demais desse salmo. Verso 10. Porque a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu o restringirás. Isso. Obrigado, irmão. Então, até a cólera humana louvou o Senhor. Amados, o que eu compreendo disso aqui? Eles ficaram furiosos. Assim como no ministério de Jesus, qual é a diferença do ministério de Jesus para os escribas
e os religiosos da época dele. Quando Jesus falava à multidão, que era atraída pela palavra de Jesus, por que aquela multidão vinha? Porque a palavra, a reflexão dos textos sagrados, da Torá, da Midrash, da Mishnah, né, de todo o arcabouço que tinha em mãos, né, dos textos dos profetas que eram lidos, Jesus, quando ele abria a boca para falar do texto, ganhava sentido na vida das pessoas. Quando Jesus falava, as pessoas compreendiam o que aquele texto sagrado tinha a dizer, e ao ganhar sentido, libertava a vida das pessoas. Ao libertar a vida das pessoas, elas experimentavam o poder de Deus, a vida delas era revelada, elas entendiam que não precisavam da religião em si, da estrutura religiosa, dos sacramentos, não precisava do ritual, mas crer na palavra, crer no poder de Deus, e ele se manifestava. E a graça e os benefícios que o reino de Deus proporciona ao ser humano, eles acessavam. O milagre acontecia, porque a mente deles se abriam. Eles compreendiam a graça, o poder da palavra. E se iravam. Teve determinado momento, vão matar esse homem, vão matar Jesus. É a tratagema do inferno, vão matar eles. Vão matar Jesus, vão matar Paulo. Mas mesmo na ira, quanto mais o demônio se enfurece, mais a glória de Deus é manifesta na vida da igreja. Quanto mais o diabo persegue você, fica alegre, meu irmão. Se o diabo está perseguindo, dê glória a Deus, você está no caminho. Se o diabo, se você está incomodando certa estrutura de poder terreno e carnal dentro da igreja local, ou no seu bairro, dá glória a Deus, você está no caminho. Deus vai te honrar. A fúria de Satanás não vai impedir a obra de Deus na sua vida. É o que eu entendo aqui desse texto, desse salmo. É o que eu entendo desse salmo. Quando Paulo viveu, aí agora o autor, o inferno não teve paz. É isso que o bispo fala assim, é forte. É isso mesmo, o inferno não teve paz. E qual era a armadura de Paulo? Né? E qual era a espada? Que espada ele estava usando? E o autor, ele descreve que Paulo estava sempre ciente das estratégias do inferno. E ele quebrava, desfazia as estratégias, assim o inferno se desesperava. E como Paulo, qual era o estado espiritual? Qual era o estado mental, psíquico, cognitivo de Paulo? Qual era? Ele tinha uma consciência, ele tinha, pela própria sua experiência, pela sua própria experiência de salvação, pela obra que Deus fez nele, que ele, para o mundo, Paulo estava morto. Paulo estava morto para o mundo. Né? E que consequências tem isso? Paulo, a gente está morto para o mundo. Aí eu me lembro de Valnice Milhomes, né? Que uma vez ela falou assim, pode me bater, pode me xingar, pode me tentar, pode me elogiar, pode até me bajular à vontade. Ela disse, eu já estou morta, não adianta. Pode me elogiar, pode me bajular. A glória é sempre dele. Né? Tem uma peça, eu me lembrei quando eu li isso aqui, teatral, que acontecia lá em Cascadura, na época do pastor Roberto, às quarta-feira. Quem lembra daquela, era uma quarta-feira, vinha gente de São Paulo para aquele trabalho. Vinha gente de longe, Deus operava, meu Deus do céu. Que trabalho que era aquilo ali. E lá naquele salão da Cascadura, tem um anfiteatro lá. O nome da peça é O Inimigo. Me lembrei dessa peça, O Inimigo. O inimigo era o quê? O crente era tentado, perturbado, o diabo esqueletava, né? Infernizava a vida daquele crente. Ele tentava lutar. E ele não conseguia lutar, ele era sempre derrotado. Mas um dia, aquele crente, ele entendeu que ele tinha que se render ao Senhor. O diabo brahmano, né? O diabo vestido com aquela roupa tal de diabo, aquela coisa toda. Aí eu me lembro que ele dobrou o joelho assim, se rendeu diante da luta, ele se rendeu, né? Aí o diabo batendo nele. Aí na peça teatral, que é muito legal, né?
Aí o anjo entrou aqui assim, né, com aquela luz, acendia a luz aqui assim, aí o diabo, não, né? A nossa vitória está na nossa humilhação, na nossa rendição exclusiva a Deus, a vontade dele, o desejo dele. Isso que eu aprendi aqui. E isso atormentava o inferno. O inferno ficava sem, o inferno fica sem estratégia. Como é que o diabo vai trabalhar? Não tem como ele infiltrar, entrar, encontrar brecha. Se considerarmos esse princípio, seremos muito mais eficientes na missão. Muito mais eficientes. Aí vem aqui, ele chama como... Faltando alguma coisa aqui, hein? Tá aqui. Então, esse texto aqui é o texto de Ravenhill, né? Leonardo Ravenhill. Não é isso? É o capítulo 20, que é o último. Aí aqui ele chama o destaque do autor. Eu sei quem é Paulo. Eu sei quem é Paulo. Aqui, no terceiro parágrafo, na página 123, chama outra âncora. Aí eu chamo de primeira âncora esse destaque aqui. Eu sei quem é Paulo. Página 123, 122, 123. E ele destaca essa frase, né? Do capítulo 15. Do verso 15. Então, qual é a estratégia do diabo? Enfatiza. Aí eu percebo isso. O papel do diabo é tentar nos fazer esquecer do propósito que Deus tem na vida da gente. O papel do diabo é fazer-nos nos distanciar das promessas, das revelações que todos nós recebemos ao sermos nomeados para a igreja local. Quando você vai, quando nós vamos, quando um bispo assume uma região, Deus dá uma visão. E temos que perseguir essa visão. E o trabalho do diabo é ou nos intimidar, ou nos distrair, ou nos desviar daquela visão. Mas Paulo foi muito atento. Ó. Paulo foi muito atento. Ele entendia como o diabo trabalhava. E o diabo não tinha chance com ele. E como o texto fala, como Ravenhill fala, o inferno tinha muito trabalho com Paulo. Ainda em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 5. Coríntios, segunda, no capítulo 5 e verso 11. 5, verso 11. Diz assim: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os irmãos à fé. Mas somos manifestos. Conhecer o temor e persuadir os homens. Se quisermos alcançar as almas, se quisermos alcançar os corações, se quisermos cair na graça do povo e da igreja e das pessoas aonde nós estamos fincados, precisamos conhecer o temor do Senhor. Não ter medo de Deus, mas conhecer esse temor. Conhecer o temor, eu entendo graça, poder de Deus. Precisamos conhecer o poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Mais do que temos visto. Não porque é preciso, não porque é um alvo, mas é o desejo de Deus que a gente conheça mais dele. Temos que conhecer mais dele. Ele quer que a gente conheça ele como ele é. Como ele é. Amados, eu sei que se Deus descer aqui, se ele vier aqui agora, descer aqui, em toda a sua glória, ninguém fica de pé. Ninguém fica de pé. Vamos combinar? Ninguém fica de pé. Não é isso? Mas o que Deus quer? Ele quer que a gente se consagre, abra mão de tudo que não presta, abre mão de conceito, de ideologia, de convicção humana, de estratégia humana, combinação, né? E só querer, Deus, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Quando a gente fizer isso, é o que nós estamos fazendo, a coisa é crescente.
O avivamento, ele é crescente, ele vai devagar, ele vai subindo, daqui a pouco, pá, 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 né? E a coisa vai acontecendo. E a gente não sabe com quem, nem como, nem com, em que hora, que lugar, nem aonde, mas acontece e a gente fica, né? E é maravilhoso isso. Tinha um irmão, ele era adúltero, sem vergonha. Não vou falar outra palavra que é mais pesada. E a esposa dele, coitada, sofria. Rose. A gente orou. Orando com a Rose. Tá, e a Vera Lúcia ali. Pá, a gente abraçando as famílias. Um dia, a mulher com quem ele praticava adultério, ela também era casada. O marido foi lá para matar ele na casa dele. Para matar ele. Qual foi a sorte dele? Ele não estava em casa. Se ele estivesse em casa, ele não estava vivo. Ele soube. Ó, se mandou lá para a seca lá para ali, se escondeu. Passou o sábado todo ligando para Vera Lúcia. Aí Vera Lúcia, Neia, contigo. Meu irmão, imagina o sábado o dia todo. Pastor, eu quero voltar para Deus, pastor. Eu quero voltar, pastor. Meu irmão, não tem culto hoje, cara, só domingo. Não, eu quero. Olha, até a noite, mão grudada, e a gente tinha que dar atenção. Chegou no domingo, aí no domingo, aí eu vi ele lá. Ele falou assim, tá aí, ó. Aí estava lá. Irmão, começou o louvor. Quando começou o louvor, ele levantou a mão aqui assim. Ele saiu correndo. Foi, né? Se jogou no altar assim, ó. Ai, eu estou voltando para ti. Eu te adoro. Eu te adoro. Não quero saber mais do mundo. Eu não quero saber mais de pecado. Aí a esposa dele veio, os filhos dele veio, os irmãos, os colegas dele. E foram todo mundo. O púlpito ficou cheio, o pessoal agarrado em cima do púlpito ali. O culto acabou. Acabou. Aí ele ficou ali, depois deu uma palavra de oferta, não sei, nem me lembro como é que foi a oferta. O temor de Deus, ele viu o temor de Deus. Ele se arrependeu de verdade. Ele não teve paciência para esperar o apelo, ele se jogou. Gente, foi muito lindo, ele saiu correndo pela igreja. Vocês já viram isso, irmão? Vim correndo e se jogar na igreja? Muito legal isso, gente. Muito legal isso. É esse temor. Esse temor que a gente tem que provocar, exalar, né? Incendiar. Quanto mais a gente vai jogando, aí vai pipocar, meu irmão. Vai pipocar. Não tenta saber quando vai ser, como vai ser. Não tenta saber. Esse temor. O autor usa a figura, então, aí o diabo entra de novo, o inferno entra de novo. Aqui nesse segundo parágrafo aqui, ele fala de uma imagem, de uma transparência, sei lá o que, data show, que a imagem estava embaçada. E o operador de mídia foi lá, ajeitou o foco. Aí, Ravenhill, ele pega essa ideia e diz assim, a nossa vida, o nosso ministério, a nossa missão é como se fosse uma projeção que precisa ser corrigida pelo operador. Ele fala isso. E não faz lembrar. Aí eu me lembrei de uma figura da teologia da nossa tradição wesleyana, em que nessa teologia wesleyana fala o quê? Que nós temos que recuperar a imagem de Deus perdida em nós. É nosso papel, é nosso desafio recuperar a imagem de Deus em nós. Não é isso que fala a teologia? O que isso quer dizer? Deus tem características que são intransferíveis. Onipotência, onipresença, onisciência, essas coisas, né? Maia Pima, essas coisas todas. Fala isso, né? Mas tem características que Deus tem e que nós podemos ter. Aonde nós somos semelhantes a Deus. E essa característica foi perdida na humanidade. E
E na igreja, o que nós estamos tratando agora, que a imagem de Deus seja recuperada no pastor, na instituição, na igreja local. E aí a gente vai restaurar o bairro. Eu falo lá, eu estou falando, eu não sou pastor só da igreja, sou pastor do bairro. Eu vim aqui para restaurar o bairro. Eu vim aqui para restaurar as famílias que estão lá fora. A igreja, não pense em vocês, a minha igreja, a igreja é do povo, a igreja é da cidade. Aí você chega a 1.000, 2.000, 5.000, 25, blá, blá, sei lá quanto. E essa imagem, precisamos recuperar essa imagem. Precisamos, é necessário que Deus, aí Ravenhill fala, que Deus ajuste esse foco, o foco da nossa missão. Isso nada mais é, meu irmão, isso nada mais é o quê? Que foi falado lá na conferência. A igreja tem que ser reformada. E eu quero dizer com muita alegria, nós estamos participando dessa reforma. Você está participando dessa reforma. Glória a Deus por isso, né, gente? Que bom. Está doendo? Está doendo? Ah, mas lá na frente, amados, né? O coração nenhuma, né? Nenhum, nem olhos, né? As glórias de Deus que Deus tem preparado para nós. Ah, amados, eu tenho certeza que lá no fim, sei lá, não sei quando, a gente vai ver muita coisa boa nessa igreja. A gente vai ter orgulho de dizer, a nossa igreja, né? Deus fazendo. E a gente acolher, igual o Rodrigo, né? Rodrigo Bussá, ajudando as outras igrejas, outras denominações. A igreja metodista sempre foi pioneira, amados. E temos que recuperar essa imagem. Não é a próxima geração, é eu e você que temos que recuperar esse pioneirismo, né? Lá ainda no 123, o autor descreve Paulo, que enfatiza, né, a eficácia do sangue de Jesus. Aí aqui é a outra âncora, né? A gente chama de outra âncora. Aqui a gente falou de ferramentas, de estratégia, mas ainda sobre a característica de Paulo. Ele enfatiza, em Paulo, ele reconhece o sangue, o poder, a eficácia do sangue de Jesus e a sua capacidade de salvar totalmente. Totalmente. Aí eu lembrei. Paulo, a vida dele e os discípulos que ele gerou eram bem salvos. E nós temos que copiar isso. Nós temos que gerar discípulos bem salvos, bem ganho, bem consolidado, depois bem treinados. Quando a gente enviar esses crentes de altíssima qualidade, os crentes que são gerados com essa qualidade da eficácia ministerial, são crentes maravilhosos para as sociedades, para as federações, para os ministérios locais, para os ministérios regionais, para os ministérios nas que vocês abrem. São crentes de qualidade. São crentes que não vão te dar trabalho. São crentes que vão fazer aliança contigo. São crentes que vão crescer junto contigo. Vão te fazer questão de te levantar e não de te derrubar, por ocasião principalmente das avaliações. Chega na avaliação, só Deus, né? Só Deus. Só o diaboloso. Mas Paulo compreendia que a eficácia do sangue. Qual é o nosso trabalho? É a eficácia do sangue. Gerar crentes de verdade. Crente de verdade. Aí dá trabalho, meu velho. Dá trabalho, meu irmão. Aí tem que gastar, você tem que ter. Né? Eu me lembrei de uma história aqui. Esse negócio de se deixar gastar. Aquela teimosia, né, que a gente vai falar para a pessoa e a gente está ali para ensinar e o cara... E a gente estava numa comunidade violenta. Imagina você estar convencendo uma pessoa da palavra, que não é assim, que é assado. 4 horas da manhã. O cara lá dentro de casa. E a gente, pim, não é assim, meu irmão. Não, pastor, não sei se o bicho já passou por isso, né? Não, irmão, aqui é a palavra. Não, mas pastor. Aí, não é para rir, isso é com você mesmo. Rapaz, você tem que falar com Deus. Você lembra dessa? Não posso falar isso aqui, né? Aí o cara assim, pastor, eu falo com Deus todo dia. PQP, né? Né? Ele xingou lá dentro. Não fala com Deus, né? Não fala com Deus. Ele acha que fala com Deus. Aí deu um xingamento lá.
Eu falei, meu irmão, não é assim. Hoje esse irmão é um pastor. Não está na nossa igreja, não. Mas ele é um pastor hoje aí, pegado. É um pastor frutífero. Está lá em Senador Camará, lá em cima onde que ele está. Se eu sei que está com a igreja, eu sei. Ele entendeu. Mas tem que se gastar. A gente tem que gastar para a eficácia do sangue. Ela ter realmente essa função. Tem jeito, velho. Tem que se gastar. A gente tem que ir lá e... Entendeu? Fazer o quê? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E o autor afirma que para que o mundo possa conhecer tão perfeita expiação, que para mim é a graça sem limites, que eu citei no início, essa graça que Deus me alcançou lá no mundo, estava no mundão lá, e Deus olhou para mim, sou grato a isso. E o Paulo foca, eu foco num aprofundamento ministerial a ser refletido. A gente tem que refletir isso, dar um jeito de reproduzir isso. A gente tem que dar um jeito de montar uma equipe pastoral que entenda isso. Isso não é fácil. É uma igreja que, né, perdeu o foco, assim. Todo mundo sabe mais que o pastor. Muito engraçado. Não sei se os irmãos passam por isso. A gente chega na igreja local. Pastor, eu vou te ensinar como é que é, pastor. Eu vou mostrar para o senhor como é que é, pastor. Não sei se alguém já passou por isso, né? Mas aí a gente tem que ir na humildade e tal, e ir explicando para o irmão, convencendo o irmão, e não tem jeito. E a eficácia do sangue, foi a minha compreensão, não sei se estou certo. Agora, na contramão do ataque, né, e que gera perdas e sofrimentos na igreja local, a estratégia do inferno que dilacera, causa confusão, que gera dor. Detesto que qualquer um sair da igreja, irmão sair da igreja, e se foi por minha causa, tudo bem, foi minha causa, mas pela ineficácia da igreja. Porque o irmão, sabe, não soube cuidar, não soube tratar. O irmão não soube prestar atenção no sofrimento daquela pessoa, não foi atendido, logo ele vai embora, vai procurar onde tem remédio para ele. Aí dá, né, gente? A pessoa está lá dentro da igreja e a pessoa não vê, não está vendo que a pessoa está sofrendo. Não, ele já é crente, ele já sabe o caminho. Não é assim. Não é assim. Né? Esse trabalho que a gente fez na praça lá, no domingo, escola dominical na praça, foi todo mundo embora. Aí o irmão me agarrou literalmente. Eu tive que ficar no banco lá, fazer um gabinete no banco, eu nunca sabia de onde que é aquele homem. Aí a história dele é simples, a história que vocês conhecem. Eu sofri um acidente, eu era uma liderança da igreja, fazia isso e aquilo, a igreja, saindo da igreja para ir pegar alguma coisa para ajudar o trabalho, fui atropelado, ninguém foi me ajudar, uma pessoa do mundo lá da rua que me conhecia, mas que não era da igreja, me levou para o hospital, do hospital fiquei tantos meses no hospital, fui para casa, ninguém da igreja foi me ver, ninguém da igreja foi me acolher, e quando um foi porque era obrigação, ele foi lá, eu tenho que vir aqui. Não é assim, gente. Não é. Não é. Está certo ou errado? Não. Não é assim. Aí eu fiquei lá. Tá bom, irmão. Tal, isso aqui. E eu só fui ouvir aquela pessoa. Aí no final ele me deu o endereço dele. Vou lá, Rua 26, Casa 4. Vou lá conversar com ele e tal. E esse irmão foi engraçado. Porque quando ele chegou no trabalho, a igreja estava ali na praça. Ele chegou com uma bicicleta lá. Banquinho do Botafogo, vamos deixar passar, que é do Botafogo, né? Um banquinho. Aí entrou no meio do trabalho, me pediu, né, com a cara amarrada, né, ranzinhos assim. Os irmãos tiveram que abrir, aí ficou lá no canto dele lá. Aí Deus me botou, aí acabou o trabalho, eu fiquei com ele. O irmão, ele estava com a cara amargurada. Só um pouquinho de atenção que a gente deu para ele. O irmão saiu feliz da vida ali da praça. Foi para casa, todo feliz, me deu o endereço dele. Aí, se ele for na igreja, eu vou na casa dele. Vou na casa dele. Que ele falou que é a igreja X. Se ele vier, aí ele quer caminhar com a gente. Aí eu vou tratar, vou cuidar. Né? Então é isso, meus amados. E Paulo usa Isaías. O que é que Isaías 51? Maravilha. Isaías 51. O autor cita, né? Isaías 51 e o verso 9. Isaías 51, 9. 9. Está aqui de uma folha virando para outra aqui. Olha só que maravilha esse texto. É a mensagem para a igreja.
É isso que nós estamos desenvolvendo aqui. Paulo fala aqui, desperta, desperta e arma-te de todo o braço do Senhor. Né? E Paulo age na contramão e propõe um despertamento. Esse despertamento, na verdade, é o quê? É um choque de ordem. Esse despertamento é tirar do conforto, é tirar da boa vida, é enfrentar o diabo de frente. Esse despertamento que também é inevitável e é necessário. Proposto, a gente tem que citar, não adianta. Bispo Roberto, Bruno Rios, Rosângela, Rodrigos e todos que estavam lá naquela conferência. E esse espírito da reforma, o espírito de reforma, foi visto, né? Também, aí eu tenho que citar, bispo, por ocasião do Concílio Geral em Sorocaba. Eu vi Deus naquele concílio, bispo. Eu vi Deus naquele concílio. Aquelas orações que guiaram aquele consenso, aquela harmonização, aquele concerto que houve. E é isso que Deus propõe nesse despertamento, um grande concerto. Um grande concerto. Amados, nós temos que nos consertar. Um com os outros. Temos diferença? A diferença é riqueza. A diferença que tem a forma ministerial, as especificidades ministeriais, não pode ser uma dificuldade. Mas é uma riqueza da nossa igreja. A maioria, não é uma crítica, só uma observação, as denominações têm que imitar o seu líder. O líder fala, todo mundo tem que falar rouco. A nossa igreja não. Nós temos liberdade. Nós não temos que imitar ninguém, a não ser imitar a Cristo. A única imitação que a gente tem que fazer. Que os bispos reconhecem isso. Né? Então, meus amados, é uma reforma inevitável. Aí eu digo para vocês, aí eu tenho que alertar. Se nós não fizermos, Deus vai escolher outro grupo para fazer. Porque ela é inevitável. Se nós não nos rendemos, nós não fomos eficientes nesse trabalho, nessa revelação e nesse trabalho que Deus entregou para nós, Ele vai chamar outro. Ele vai escolher outro grupo para fazer isso aí. Ele vai chamar outro. E se você não quiser participar, me desculpe, só lamento. Né? Mas eu não abro mão. Eu não abro mão. Eu não perco. Eu não perco. Essa eu não perco, não. Essa, me desculpe, eu não perco. Ela é necessária. Essa reforma é necessária. E se a gente fazer esse dever de casa, Deus vai te honrar. Meu Deus. Eu quero ver você. Eu me alegro com a tua igreja bombando, com a igreja desatando, você virando a chave. Eu quero ver você virando a chave. Olha lá, minha igreja. Olha lá, essa é minha igreja. Eu fiquei muito orgulhoso quando a Rosângela Donato, estou fazendo, subindo um monte. Ai, a minha igreja. É a igreja metodista. Somos nós. A unção está com a gente. É só ir naquela veia ali. Vai naquela veia. Deus vai te honrar, meu amado. Ela é inevitável. É inevitável. É inevitável. E é por isso que os demônios disseram, sei quem é Paulo. Porque ele não dava chance. Todas essas especificidades, todos esses detalhes, essas pontuações que nós detalhamos aqui, Paulo praticava. Era um homem de revelação que via a vontade de Deus, se submetia. Aí o diabo, o inferno não tinha chance. Não há mais tempos, amados, para perder com quem não deu certo. É tempo de avançar. Aí quem conhece o Wilson Santos, cantor Wilson Santos? Aí como é que fala? Está decretado. Lembra que ele fala isso? Está decretado. Há um decreto sobre a igreja metodista, amado. Há um decreto. Tem uma palavra que eu li outro dia. Deus falando a Josué. Eu tenho entregue Jericó em tuas mãos. Lembra disso? Eu entreguei Jericó em tuas mãos. O Rio de Janeiro é nosso. Já está dado. É só pegar, é só tomar, é só se apoderar
Porque ele já deu, já está dado, mano, já está dado, mano. E aí qual é a estratégia do diabo? Que você não lembre disso. Que você não reconheça isso. Que você não faça nada para que isso aconteça. É isso o trabalho que o diabo faz. Esse é o trabalho dele. E Paulo sabia, ele não caía, ele não dava chance, ele ia direto, ele ia na direção da promessa. O autor, aí, decreto de Wilson Santos, a última verdade sobre qual o apóstolo ancorava a sua alma era porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal do Senhor. De fato, viver sempre com os olhos fixos nos valores eternos fez com que essa prova final também perdesse seu aguilhão, né? Acabou. As correntes foram quebradas, vivendo de maneira certa aqui na terra. E não me refiro apenas a viver retamente, mas segundo o padrão proposto pela palavra de Deus. Ou seja, princípios. Nós abandonamos princípios. Princípios. Né? Não vou ficar enumerando princípios. Nós sabemos. Não preciso dizer isso para vocês. Mas, qual é a boa notícia? Estamos voltando para eles. Estamos voltando para os princípios. Sabe o que vai acontecer? Vai dar tudo certo. O inferno vai ficar, né? Em vez de ser você, é o diabo que vai ficar. Lá vem a pastora, lá vem o pastor. Porque a labareda de fogo está acesa na tua vida, né? Vamos fazer então? Vamos fazer. Aí lá em casa, nós descobrimos lá em casa, confesso que foi Vera Lúcia que descobriu uma coisa muito interessante. Vamos fazer como Josué. Já que eu falei de Josué, guardando os princípios que nós herdamos, aí seremos conhecidos pelo inferno e não envergonhados por ele. Né? Ainda, do autor, antes de falar do destaque que eu quero dar para Josué, uma coisa interessantíssima que eu vou compartilhar com os irmãos. Ainda no autor, Edward Ravenhill, ele fala que Paulo se torna tão semelhante ao filho que pôde dizer: o que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. Filipenses 4:9. Me desculpe aí que eu não dei para os irmãos, como já está aqui. Então, está lá no texto. Olha só, aquilo que recebestes, ouvistes, vistes em mim, isso praticai. Gente, é muita autoridade. Gente, vamos lá, é muita autoridade. Sabe, você chegar a dizer, falar, e Deus confirmar. Né? Vai dar certo. Você fala assim, vai dar certo. Vai dar certo. Confia que vai dar certo. Aí o irmãozinho, né? O irmãozinho lá. Não é bem assim, não. Mas você fala, com autoridade, você diz, vai dar certo, irmão. Você tá dizimando. Você está orando, está confiando, está crendo. Deus vai te honrar. E vai honrar. Aí Deus vai honrar. Aí aquele irmão fica, pastor, não é que Deus não deu certo. É Deus, irmão. E Deus, deu certo. Aí aqui, cara, poxa, foi demais isso aqui. Quero convidar vocês aí a Josué capítulo 5. Que coisa tremenda que chamou a atenção aqui. Foi demais. Do 4, do versículo 4 e até o 7. Josué capítulo 5. Que coisa interessante, amados. Que coisa interessante. Vamos tomar o que vocês acham também. Olha só o que o texto diz. E por esta causa, porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, e depois saindo do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois da terra, saindo do Egito, haviam circuncidado. Eles não foram circuncidados. Moisés não circuncidou. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até acabar toda a nação. Homens de guerra que saíram do Egito. E não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra
que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos a terra que mana leite e mel. O 7 também. Porém, em seu lugar, pôs seus filhos, e estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidados no caminho, os não circuncidados no caminho. O que é a reflexão aqui, meus amados? Moisés abandonou essa prática, que era símbolo da aliança. Esse símbolo da aliança era importantíssimo, que representa um princípio dos quais nós não podemos abandonar. Nós não podemos abandonar os princípios que forjam a nossa identidade. Quem nós somos? Nós não podemos nos render à heresia, à prostituição, à racha, à divisão, porfia. Não podemos deixar que o diabo nos engane, nos desviando do propósito tão belo, tão poderoso que Deus tem reservado para nós. Não podemos abrir mão dos nossos princípios. Amados, aí, segundo Crônicas, aí eu faço uma proposta. Segundo Crônicas 7:14, vamos lá abrir lá. Você já conhece? Maravilhoso, né? Essa é maravilhosa. E esse texto é demais, gente. Acho que, sei lá, o que não é demais aqui, né? Se o meu povo, povo da Igreja Metodista, aqui na 7ª região, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Olha aí a promessa. Então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Não é o que a gente quer, gente? Não é o que nós queremos, não é isso? Nós não queremos nosso coração sarar. Chega de dor, gente. Chega de medo. Chega de não poder levantar um profeta no nosso meio. Chega de não poder dizer a verdade a quem precisa ouvir, não quer ouvir, mas que precisa ser dita. Chega de ter medo de irmão, de ter medo de pastor. Não vou bater de frente, não vou não, porque eu vou ficar mal. Isso é da carne, não é de Deus. Se você não falar a verdade, o irmão vai ser arruinado. Se você não falar o que tem que ser dito, o irmão nunca vai crescer. Vai ser um calo no teu ministério. Mas se você for para cima dele, para cima dela, irmão, vai se arrepender, ele vai entender. Ele vai entender. Mas você vai ter que se expor. Vai ter que se expor. E levar o irmão a se expor também. Fala. Não, pastor, o que o irmão falou lá, mas sabe como é que é? Não posso falar, né? Pode falar sim, fala a verdade. Se você discorda, se não for, né, não for justo, tem que dizer. Ou a verdade não é um princípio? Ou não é? Não, né? E se não houver a preservação desses princípios, nada vai acontecer. Só que eu lamento dizer, mas vai, porque Deus quer. Não é porque eu quero, Ele quer. Então não tem jeito, meu velho. Vai acontecer. Aí o nosso papel de mera coadjuvância. Só isso. Olhar acontecer. Aí qual é o preciosismo disso? É poder ver, poder participar, olhar a coisa acontecer, porque é Ele que faz. Não é verdade? Eu quero deixar aqui, eu quero parafrasear um pastor que não veio ao Brasil. Eu vou falar aqui a frase dele que me motiva a continuar sendo pastor metodista. Continuar nessa igreja. Se alguém conhece, lembrar, vocês vão me dizer quem é que falou. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje.
mas continue em frente de qualquer maneira. E eu digo para você, agora eu digo, não pare. Não pare. Fala para o irmão que está do seu lado, irmão, pastor, não pare. Não pare de crer no seu Deus. Não pare de crer nos princípios. Não pare de crer no seu bispo. Não pare de crer na promessa. Não pare de crer no poder. Não pare de crer na palavra. Não pare de crer no Senhor. Não pare de crer na justiça. Deus é justo. É carasta. Ele é justo. Se eu não acredito na justiça, eu sou um fraco. Quase que eu falei. Um Zé Mané, vamos quebrar o galho, né? Gente, ou não somos crentes, gente. Ou a gente não é crente. Ou o poder de Deus. Amado Deus, eu estou... Ai, por que eu estou alegre? Porque eu estou vendo uma hora. Eu estou vendo uma hora, minha glória vai descer, mas de uma maneira. Os irmãos bêbados. Do poder. E gente sendo curada, gente segurava, filho. Não pare, irmão. Não pare, irmão. Não pare de acreditar. Deus é Deus dessa nossa igreja. Ele não abandonou a gente, não. Senão esse homem não estava aqui, ó. Deus não enviava esse homem. Ele que nos trouxe esperança de uma restauração. Meu irmão, eu podia chegar aqui. Não, porque eu fui ferido, me magoaram, me chamaram de endemoniado. Estou nem aí, meu irmão. Estou nem aí. Eu quero ver a glória. Eu quero ver a glória. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero ver gente sendo curado, sarado. Eu quero ver, não um, mas 10, 20, 30 pessoas aceitando. Eu quero. Como é que eu faço para ser da tua igreja? Como é que eu faço? Meu irmão, vem para cá, meu irmão. Chega mais. Só chegar. É isso que Deus quer fazer no nosso meio. Já está fazendo, né? Vamos brincar, né? Vamos brincar, né? Vamos falar a verdade. Eu digo, não pare. Não pare. Amados, é desta forma que não seremos apenas conhecidos pelo inferno, mas nós vamos aterrorizar o inferno. Essa é a proposta. Acho que acabou, hein? Deixa eu só conferir aqui. Acho que acabou. Jesus mandou parar. Vamos ficar com o texto aqui, que o melhor texto que tem aqui, que é para esse momento agora, o melhor texto é esse aqui, 2 Crônicas. Vamos lá para 2 Crônicas? 7:14, vamos para lá? Ah, tá bom. Esse é 2 Crônicas, 7:14. Não pare, meu irmão. Quero dizer para você, não pare de acreditar no seu bispo, na igreja, nesses princípios. Meu irmão, o diabo vai correr de ré. Né? Ele vai correr quando te ver, vai sair voado. Eu tive um evangelista que ele foi criado dentro do tráfico, dentro de onde fica o depósito do tráfico, da cocaína. Nós fizemos um trabalho e ele se converteu e ele veio com força. O Flávio, né? Veio com força. Aquele evangelista, como ganhamos, né? Como nós ganhamos alma. E foi um momento que o tráfico de drogas marcava, né? Agora não marca tanto. E aquele menino,
ele, por ser envolvido na nata, no miolo do tráfico, ele tinha acesso a cocaína em pedra. Ele raspava com gilete para cheirar. Mas veio com força, meu. Ele veio com força, mas veio com força aquele menino. E era muito engraçado ele. Vocês já imaginam um homem de fuzil com 2 pistolas na cintura correr do Flávio? Ih, lá vem o Flávio, já vem o Flávio. Ai, meu Deus, já veio o Flávio. E ele partia para cima, arrastava todo mundo para ir para o culto. Ele fazia eles ir para o culto e dava um jeito, o cara vinha, guardava o fuzil dentro do banheiro e assistia o culto. E foi um momento assim de muito forte. Nós fizemos uma campanha do azeite, do tapete de azeite. Foi forte, né? Levamos o azeite, depois embebedamos o tapete, botamos no chão. Quem pisasse, tivesse endemoniado, o doente caía. Foi boa pra caramba. Aí, o que chamou a atenção? Numa família, de uma família, caiu 5. Pá, 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 no chão. Flávio estava no meio. Aí, meu Deus. A gente tinha que fechar a igreja, velho. Estava em Camará, só dava 200 e poucas pessoas, tinha que fechar a igreja. Nelson lembra dessa época aí que a gente estava lá em Camará? Era muito forte. O pessoal subia para assistir o culto da igreja, que não tinha como. Subia na grade da igreja. Esse é o tempo que eu tô com saudade, mas não é saudosismo. Eu tenho a sensação que ele já voltou. E o Flávio, ele corria atrás dos traficantes, ele falava assim, aí tinha uns teimosos que não vinham, mas ninguém podia fazer nada com o Flávio. A família dele toda envolvia, ia dar tapa na cara, porque com fuzil ele encarava o cara de frente, assim, do fuzil. Aí ele falava assim, vai bater de frente com Deus? Vai bater com Deus? O cara com fuzil desse tamanho, os caras faziam que assim recuavam. Aí chegou, olha, a coisa ficou de uma maneira que eles apagaram, lá era 3º comando, apagaram, e no lugar das escritas, TC, versículo bíblico, lá no bairro, eles passaram a botar versículo bíblico. Gente, são algumas coisas que eu só estou falando essas coisas, não é história para mim, essa é a nossa história. Não estou falando de mim, não, eu estou falando de nós. Eu só estou falando de coisas que eu quero mais, amado. E Deus quer dar mais para nós. Nós estamos aqui, sabe para quê? Para o inferno ficar aterrorizado com o nosso ministério. Para você viver o melhor tempo. Que se você jamais viveu, você jamais viveu. Essa é a promessa. Nós não vimos ainda o que Deus vai fazer. Nós não vimos. É só a ponta do iceberg. E eu quero convidar vocês, né, para ir a 2 Crônicas. Vamos lá em 2 Crônicas. É necessário que eu desça para que ele cresça. Se a gente descer, o que vai acontecer com ele? Vai crescer. Se a gente descer, o que vai acontecer com a glória? Ela vai se manifestar. Bispo, eu queria fazer uma dinâmica. Eu queria que o senhor me permitisse, dessa liberdade, eu fazer uma dinâmica aí. Ai. Não faz comigo não, irmão, que eu vou ali agora e arrumo um tapete. Não me provoca. Eu adoro o desafio. Olha só. Nós vamos pedir perdão para ver a glória. Vamos pedir perdão para ver a glória. Esse que é o trem. Tem uma música lá da Ludmilla. Qual é a liberdade que eu pedi para o bispo? Os homens para cá e as mulheres para lá. Nós vamos fazer uma grande roda, as mulheres aqui e os homens aqui. Vamos fazer uma roda só. E nós vamos clamar ao Altíssimo. Um grande clamor. Eu não sei como é que vai entrar ali. E nós vamos abraçar. Vamos assim, eu estou aqui, estou transpirando, estou aqui no azeite, aqui, né? Tô colando aqui. Vamos pedir perdão, manos. Não vamos pedir perdão, assim, não é perdão, é arrependimento. Mas a gente já sabe que Deus já perdoou. Já sabe. Agora é ir para frente. Você lembra que eu falei? Não pare. Agora é ir para frente. Esse perdão é uma chave para o invocar a glória. Está entendendo a diferença?
Entendeu a diferença? Nós vamos levantar um clamor. Quem sabe? Já hoje começa um negócio aqui, não, né? Hoje aqui, não, sei lá o quê, né? A gente não sabe, né? Então ali eu pedi, Ludmila Feber, É Tempo de Guerra. Você lembra dessa música? Uma hora, essa mulher demais, né? E nessa oração nós vamos clamar, vamos pedir perdão por aquilo que você não fez, para aquele irmão, pastor, sei lá. Mas a gente vai, como sacerdote, sacerdotisa, vamos trazer para nós. Você se lembra? Como é que era no tabernáculo? Se lembra no tabernáculo? Como é que? Vocês se lembram da história do tabernáculo? Né? Só o sumo sacerdote entrava. Ele sacrificava a vítima e vinha com óleo, com sangue na mão. E com aquele sangue, ele entrava no santíssimo lugar. E aquele sangue, ele se aproximava do propiciatório.